Esse é o Podmeet, um podcast sobre finanças e contabilidade feito por quem entende do assunto. Eu sou o Hamad, consultor tributário da Meet Focus, e hoje eu tenho o prazer aqui de estar com a Júlia Lázaro. Passo a bola para você, Júlia, se apresentar. Olá, Hamad, é um prazer estar aqui. Eu sou a Júlia Lázaro, sou CEO da Meet Focus e fundadora. E gosto de dizer, adicionalmente, que sou casada com um médico e que vivencio as dores dele. E trago aí um tema super relevante, que é a questão do BPO financeiro, onde eu vejo o dia a dia dele na clínica, que é bem sofrido. E aí eu queria que a gente aprofundasse esse tema, então é uma ótima oportunidade. Vamos lá. Perfeito, Júlia. Quando a gente fala de BPO, às vezes confunde as pessoas, muitas pessoas não sabem o que é isso. Então, Júlia, resumindo em uma frase, como você explicaria o que é o BPO? Eu acho que o primeiro ponto é explicar a sigla do BPO, porque isso é muito recorrente da pessoa falar, mas você tá lá com o médico, gente, e a gente é acostumado com as siglas, né? Nós somos acostumados. Aí eu falo, o BPO, a DRE, ele fala, oi? Não tô entendendo. Então, gente, BPO é Business Process Outsourcing financeiro. Nada mais é do que você contratar um prestador de serviço para trabalhar, né, fazer esse braço de execução do seu contas a receber e o seu contas a pagar, que é o seu processo financeiro. Então, o BPO te ajuda nessa gestão financeira no dia a dia, na prática da sua clínica médica. Perfeito, Júlia. Então, o BPO ele é essa terceirização das rotinas financeiras, uma coisa muito importante, inclusive, que vai trazer para a reforma tributária, já que as empresas vão poder aproveitar créditos de serviços terceirizados. Então, o BPO vai entrar como um ponto muito importante para essas clínicas, consultórios médicos. E uma coisa que eu gostaria de te perguntar, Júlia, é quais, na sua visão, são os 3 erros mais comuns que o BPO ele ajuda a evitar na gestão financeira de uma clínica. Ou seja, você tem aquela gestão e o que o BPO vai ajudar a coibir em relação a erros? Perfeito. Bom, a gente acaba tendo, muitas vezes dentro da clínica, uma recepcionista ou uma administradora que não é especialista na área financeira para fazer essa rotina financeira contábil. Aí o que acontece? Ela não tem tanta agilidade, então já tem a questão do tempo em si, porque ela não é tão... ela não sabe lidar tão bem com as ferramentas financeiras. Mas na prática, quais são os principais pontos? Seriam, por exemplo, pagar boleto duplicado. Porque ela não tem essa rotina, ela não entende como que é uma rotina financeira, né, de organizar as entradas e as saídas. Então, pagar boleto duplicado. Outro ponto que eu vejo nas clínicas e que não é, que pode ser evitado através de um BPO, são as questões das fraudes, onde é enviado um boleto que não existe. E até mesmo de insumos que você comprou, ou parcelas erradas. Então, essa questão de você pagar algo que não deveria, ou através de uma fraude, ou desorganização do próprio fornecedor, isso acontece muito com as dermatos. Uma desorganização do fornecedor mandando a mesma parcela 2 vezes. Então, isso também ajuda a evitar no BPO. Com o BPO, ele consegue evitar. E o terceiro ponto é você deixar de pagar. Né? Por atraso, a administradora ou a recepcionista esqueceu de lançar isso no sistema, fica ali na gaveta, ou mesmo fica parado no e-mail, essa cobrança, e esquece, aí você acaba pagando juros e multa. Então, esses 3 pontos são evitados, né? O que o BPO pode trazer uma eficiência na prática dentro de uma clínica médica. Perfeito, Júlia. Então, a gente tem uma pergunta aqui se é verdade ou mito isso. O BPO, então, ele realmente ajuda na gestão do tempo e na redução dos custos. Perfeito. Exatamente por conta dessa gestão, né, Júlia? Perfeito. Essa gestão, ela, além dela trazer uma transparência, ela gera uma agilidade, porque já tem uma rotina. Então, é feito, por exemplo, os pagamentos de começo de mês já são todos organizados e não tem aquela indisciplina de, eu esqueci e paguei mais para o final do mês. Você já consegue controlar o fluxo de caixa de uma forma mais sistêmica. Então, quais são as entradas dos convênios? Tem convênio que paga no dia 5, tem convênio que paga no dia 20, no dia 30. Quando você tem um descompasso, às vezes você entra na questão do cheque especial. Né? Se a pessoa não tem uma linha para fazer essa parte rotativa, você acaba pagando juros. Então, o BPO, ele já traz, na sua essência, uma organização entre as entradas e as saídas. Então, você evita esse ralo financeiro, gera agilidade, e você pode até, de certa forma, quando você terceiriza, né, através do BPO financeiro, você pode deixar aquela recepcionista, aquela administradora focada mais na experiência do paciente, na experiência do médico ali dentro do seu consultório, deixando a parte administrativa
alternativa para quem sabe fazer muito bem feita. Perfeito, Júlia. E além dessas questões dos pagamentos, o que eu vejo também que acontece é o seguinte: vem os boletos para pagar, tem essa questão às vezes de pagar em duplicidade, não pagar prazo, com juros e multa, mas uma coisa que está mais embaixo ainda é essa relação com a análise dos fornecedores, que o BPO ele pode entrar com essa expertise também, né, Júlia? Sim, realmente o BPO te dá essa oportunidade, porque assim, entenda que a Midfocus, no nosso caso, a gente tem várias clínicas que estão sendo atendidas. Se a gente já pega um fornecedor daquele cliente específico que está destoando, eu colocar o caso de um segurança, que isso já aconteceu. Em média, seguranças dentro de uma estrutura de clínica vão variar ali entre 100 e 500 reais, por exemplo. No entanto, a gente pegou um caso de um segurança que estava ganhando 4 mil reais. Por quê? A gente questiona, a gente faz benchmark, a gente tem análise de fornecedores. Então, a gente consegue direcionar e argumentar, contra-argumentar por que está tendo fornecedores que estão fora da curva. Então, isso é um ganho realmente, Hamad, para o processo de BPO, é a gente proativamente fazer um trabalho de consultoria e para que você tenha uma redução de custos baseado do que tem na média do mercado. Isso é um ganho efetivo. Perfeito. Todos esses fornecedores, inclusive taxa de maquininha de cartão, né, Júlia? Muitas vezes, de acordo com o faturamento, você começa a ter taxas muito expressivas. Então, você já tem aquela taxa do imposto e já come parte do faturamento e ainda tem as taxas das maquininhas. Então, quando você está vendo, você está praticamente em custos financeiros e de impostos, pagando 30% do seu faturamento. Isso é muita coisa. A gente teve um caso real onde aconteceu isso, que a pessoa descontava, então ela antecipava. Né? E aí ela usava uma maquininha que na antecipação de 12 meses ela estava perdendo praticamente 12%. Nossa. Então isso é realmente relevante e aí o BPO financeiro ele entra como um condutor, um orientador para você ter uma eficiência de custos ao longo da sua jornada, né, de administrativa dentro da sua clínica. Perfeito. Júlia, e uma questão é: quais são os sinais, quando a clínica começa a perceber que realmente precisa de um BPO financeiro? Quais são esses sinais que dão visibilidade para a clínica falar, olha, realmente estou precisando de um BPO financeiro? Eu acho que quando assim, eu tenho 2 pontos que são cruciais no meu ponto de vista, que é uma indicação de que essa clínica precisa. O primeiro ponto é quando está tendo um excesso de demanda da administradora, ela não está dando conta e tem questões de gestão de pessoas, tem questões de gestão administrativa, manutenção do equipamento e mais o quanto você receber a pagar. E aí essa administradora ela fica sobrecarregada. Qual é uma solução? Você terceiriza e deixa essa pessoa mais disponível para atender a estrutura da clínica, o dia a dia da clínica. Então isso ajuda a fluir melhor a clínica quando você acaba tirando esse peso, né? Tirando essa obrigação de fazer um contas a receber e a pagar todos os dias, mesmo porque se ela não fizer, vai ter juros e multa. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, quando essa clínica é muito analógica. Então, eu tenho um caso real, onde a gente foi entrar para fazer foi sugerir um BPO financeiro, onde os colaboradores da clínica recebiam através de cheques. E todos os fornecedores e todos os médicos prestadores de serviço através de cheque. Em 2024? Em 2024. Nossa. Então, essa pessoa passava o dia inteiro assinando. Esse médico passava o dia inteiro praticamente ali assinando cheques para a administradora poder pagar os funcionários, para poder pagar os médicos e para poder pagar os fornecedores. Então, assim, quando a clínica ela tem uma resistência à tecnologia, ali é um primeiro caminho para uma outra pessoa, né, o terceirizado, te ajudar a começar a trazer para um trilho mais tecnológico. Vai fornecer sistemas. Com a Midfocus, a gente tem um sistema da nota integrado. Agora, a gente está também integrando com software de gestão de clínica. Toda essa experiência começa, através da tecnologia, gerar um processo muito mais robusto, muito mais bem estruturado e ágil, né? Então, gente, acho que é muito importante vocês entenderem que a tecnologia está atrelada à eficiência e ao bem-estar das pessoas que estão ali no dia a dia. Talvez tenha uma resistência inicial, mas depois você entende que tem um ganho gigantesco do ponto de vista administrativo, de tempo e de custo. Então, muito importante aí pontuar que a falta de tecnologia e a falta de tempo das pessoas é um indicador preciso para iniciar um BPO financeiro. Além, e aí a gente volta para o que você começou, da questão de você se preparar para a reforma tributária, né? Ontem eu dei uma aula falando sobre isso, onde eu falei, gente, a reforma tributária vai exigir do médico atenção.
A reforma tributária vai exigir do médico disciplina e principalmente tecnologia. O que eu quero falar para vocês? Então vamos lá. Hoje, em torno de 90% dos médicos navegam no lucro presumido, onde o cálculo do imposto é em cima de uma presunção, né, do faturamento. E as despesas não são dedutíveis, a não ser que você faça um planejamento tributário lá no livro caixa que a gente falou no episódio 1. Mas se você usa tudo na pessoa jurídica e está no lucro presumido, as despesas não são dedutíveis. Com a reforma tributária, esse modus operandi ele vai mudar. E aí, os fornecedores cadastrados, tudo isso vai ser deduzido. Então, hoje, se você navega com em torno de uma PJ médica de 15%, sem nenhum planejamento tributário, 15% de alíquota efetiva de imposto, com a reforma tributária, você vai para 25%. Então, tem que ter muita atenção que a gente está falando de 10% a mais para o fisco. Né? E aí, através de uma estrutura bem elaborada, as despesas sendo todas estruturadas, os fornecedores gerando crédito, você vai conseguir baixar essa alíquota efetiva. Então, por isso, Hamad, é muito importante que o médico se prepare, e o BPO é um bom caminho para ele se preparar para a reforma tributária, para ele ter essa disciplina de considerar, de registrar todas as entradas e saídas dentro do seu sistema de gestão de clínica. Nossa, com certeza, Júlia. Inclusive, o nosso diretor jurídico, né, o Dr. Lucas Lessa, estava em Brasília acompanhando essas discussões da reforma tributária. No último dia 4, teve uma audiência pública sobre os impactos da reforma tributária na área da saúde. E, além dessa questão do aumento da carga tributária, quem paga 15% vai pagar de 20% a 25%, ou seja, já vai ter que ser considerado, dentro da precificação do médico, esse aumento de impostos, tá? E, além disso, ele vai precisar saber os seus custos também. É aí que entra o BPO financeiro. Porque para você fazer uma boa precificação e não levar esse prejuízo com a reforma tributária, o médico ele vai precisar ter muita visibilidade de todas as unidades de custos que ele tem dentro do consultório, dentro da clínica, e só um BPO financeiro tecnológico realmente vai conseguir fornecer isso, né, Júlia? Sim, perfeito. Eu acho que é um dos grandes ganhos essa questão da gestão de fato financeira. Eu queria trazer um ponto muito importante que eu também vejo com recorrência dentro das clínicas, quando eu vou dar aula e pergunto assim, qual é o lucro ou o prejuízo que a sua clínica médica está tendo? E 95% dos médicos não sabem me responder. Muito porque muitas vezes eles misturam a pessoa física com a jurídica, então eles acabam se perdendo na informação, ou eles não utilizam o módulo financeiro dentro do software da gestão dessa clínica ou desse CNPJ. Então, o que acontece, Hamad? O BPO financeiro, ele traz essa visibilidade. Você vai ter uma DRE, que é uma demonstração de resultado do exercício, se sua empresa deu lucro ou prejuízo no final do mês. E você vai ter um histórico para depois você conseguir projetar. Então, vamos lá. Se você faz um BPO desde o começo do ano, você vai ter um histórico de 12 meses e para o ano de 2025 você consegue adotar premissas e fazer a projeção de como você deve navegar com eficiência ao longo do ano que vem. Então, a base de dados, o conhecimento, o entendimento se está dando prejuízo ou se está dando lucro é extremamente importante. E isso não é recorrente com os médicos. E eu queria ressaltar que numa multinacional, nenhuma tomada de decisão existe ou é feita sem uma DRE, né? Sem o resultado daquele mês daquela unidade de negócio. E o médico, pela sua informalidade, muitas vezes toma-se decisões, até expande clínica, sem ao menos entender qual é o resultado daquilo de fato. E por que eles fazem isso? Porque muitas vezes eles próprios, com a pessoa física, bancam o prejuízo e a ineficiência da sua clínica médica. Então, atenção, médicos e médicas. Quando a clínica dá prejuízo, o médico põe da pessoa física e ele não percebe da própria produção para cobrir o ralo da ineficiência financeira e tributária da sua clínica. Atenção, é extremamente importante um BPO financeiro para te ajudar nesses casos. Júlia, então, para finalizar o nosso bate-papo, se um médico ele quiser implementar o BPO, ele entendeu a importância, ele quer ter essa visibilidade, quer se preparar para a reforma tributária, quer melhorar a sua precificação, consequentemente a saúde financeira da sua clínica, qual é o primeiro passo? Por onde você recomendaria ele começar? Bom, eu recomendo ele começar entendendo os benefícios e comunicando de forma correta para as pessoas que estão lá. Porque todo e qualquer processo envolve, hoje, né? Pessoas, processos e tecnologia.
Então, ele vai ter que dar as ferramentas corretas, ele vai ter que explicar qual vai ser um novo processo e envolver as pessoas. Porque muitas vezes, Hamad, tem resistência. Ah, isso daqui eu não sei, isso aqui eu não quero. Ou será que se eu terceirizar, eles vão me demitir? Tem tanto murmurinho dentro de uma clínica médica que a primeira coisa é fazer uma boa comunicação. Então, o médico precisa entender quais são os benefícios, comunicar esses benefícios para a equipe. E aí, essa equipe estando, né, ali engajada, entendida de quais seriam os benefícios, já começa a estruturar o processo, porque é um novo modus operandi dentro da clínica. Vai ter erros? Sim, talvez no primeiro 1, 2 meses, e eu costumo dizer que são 3 meses para esse modelo novo ele se ajustar. Ora, pode ter dado errado uma questão de pagamento de um fornecedor, duplicado alguma informação. Então, é super importante. E as questões práticas, né? Criar as contas, né? Criar conta específica para o BPO, dar os acessos necessários de leitura. Então, existem momentos, né? Tem uma burocracia ali para ser feita no início, mas que depois de 3 meses está rodando. Então, o primeiro ponto é comunicar corretamente. O segundo ponto é entender o processo e entender a tecnologia que vai ser utilizada para poder fazer isso. Depois fazer esse acompanhamento dos 3 meses e acompanhar o resultado de sucesso ali e o entendimento. E o que eu recomendo também é que aproveite essas informações de gestão para que você consiga fazer planejamentos estruturados para os próximos meses ou para o próximo ano. Então, essa é a minha orientação para quando o médico ou a médica tem interesse em iniciar o seu BPO. Tudo através de uma boa comunicação se resolve. Maravilha, Júlia. Muito obrigado. Esse foi o episódio 2 do PodMeet sobre BPO financeiro e a sua importância para clínicas médicas. Eu que agradeço. Foi muito rico e trouxemos várias informações preciosas aí para os médicos que querem ser eficientes do ponto de vista financeiro. Obrigada.